Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês os planos avançados do presidente francês Emmanuel Macron em enviar 2.000 tropas militares francesas de forma imediata até o solo ucraniano, na guerra em curso neste momento no leste europeu. E as últimas informações que revelam um grande número de tropas francesas já lutando em solo ucraniano e sendo mortas na guerra. Tudo isso e muito mais na análise de hoje. E é claro, peço gentilmente para se inscrever no canal, ativarem as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. O presidente francês Emmanuel Macron teria autorizado o envio imediato de cerca de 2.000 militares franceses para atuarem na Ucrânia. É claro que dias atrás ele já tinha destacado essa possibilidade junto com Peter Pavel sobre a possibilidade do envio de tropas europeias na região atual de conflito no leste europeu. No entanto, quando essa repercussão caiu de forma negativa, ele trouxe aqui informações através do seu ministro da Defesa, disse que não houve um entendimento claro sobre essas palavras, sobre esse desenvolvimento colocado por Macron, que as pessoas entenderam de forma distorcida. Ele quis afirmar que essas tropas não seriam para atuar contra a Rússia, mas sim para auxiliar de forma logística, intendência e diversas outras funções, principalmente em treinamento das tropas ucranianas em solo ucraniano. Há semanas que isso vinha sendo planejado e tudo indica que esta fase esteja em sua fase inicial para o envio de tropas francesas até a guerra. E isso foi destacado através do chefe do Serviço de Inteligência da Rússia, Sergei Narinsky, um cargo muito semelhante ao do diretor da CIA, William Burns. No entanto, este número pode ser ainda mais alto, pode ser ainda maior, e também o Narinsky ele trouxe algumas informações que não sabíamos até então, de que tropas regulares da França já estão atuando e estão tendo muitas baixas na guerra na Ucrânia. Narinsky ele disse que o presidente francês Emmanuel Macron está escondendo os números reais, verdadeiros de soldados franceses que já foram mortos na Ucrânia. É claro, porque ele tem medo de que haja um protesto mais forte em massa na Ucrânia e que se aliem esses protestos, que se aliem aqueles já existentes atuando principalmente por conta das atividades, dos movimentos dos agricultores contra o governo local, o governo de Macron. Isso significa que a França já enviou centenas de tropas para atuar diretamente contra a Rússia. Então, o número de franceses mortos, ao que indica a inteligência russa, já ultrapassou um limite psicologicamente significativo. No entanto, essas informações não foram divulgadas, estão sendo omitidas pelo governo francês a critério de segurança nacional, porque poderia sim provocar uma revolta interna muito grande, em especial aos protestos antigovernamentais em massa que estão ali surgindo por diversas partes pelos agricultores de todo o país. É sabido que a França ela perdeu seu grande monopólio na extração de mineral e também no setor energético em alguns pontos na África, principalmente da faixa do Sahel, por conta daqueles movimentos de independência, de se retirar ali daqueles tentáculos das grandes potências que esses africanos dizem ser imperialistas franceses atuando em toda a sua nação, colocando tropas, por exemplo, em Burkina Faso, Mali, entre outras regiões que agora estão em conflito direto com os governos locais e principalmente já realizaram golpes de Estado, golpes militares,
que tiraram o poder francês sobre essas regiões. E é claro que a Rússia tem uma grande participação nesses movimentos. Moscou trouxe muitas influências, principalmente em treinamento de tropas, para tentar tirar esse monopólio francês e de outras nações potências da região. Isso trouxe um grande malefício para a estabilidade do governo francês, que inclusive perdeu grande parte do seu potencial de produção, extração e manipulação de urânio da África por conta dos últimos movimentos separatistas e também de dependência e golpes militares em toda a região da África. Então hoje a França, claro, vive uma instabilidade social e política muito grande em relação ao seu mandatário Macron e com dezenas de protestos fortes ao longo das semanas, aumentados após o francês Macron declarar o seu desejo de enviar tropas francesas diretas contra a Rússia em solo ucraniano. E ainda dizendo que esses desejos também estão sendo compartilhados por mandatários na Europa, principalmente os mandatários da OTAN, que também aprovam esse tipo de evento de envio de tropas. E outras informações por parte da inteligência russa trouxe para o cenário de debate é que há uma grande desproporcionalidade atualmente em andamento em relação a esse controle militar francês atuando na Ucrânia. Por quê? Segundo eles, está morrendo muitos soldados franceses, voluntários, aqueles também da reserva e da natividade, que fizeram já parte, principalmente da Legião Estrangeira e também da Força Regular, Forças Armadas da França, que eles não encontram possibilidades de substituir esse rodízio, tanto de pessoas mortas, quanto daquelas que abandonaram o teatro de operação, o teatro de guerra, por problemas de saúde, por problemas físicos ou até mesmo problemas psicológicos. De fato, os militares franceses hoje estão visivelmente preocupados com o aumento do número de soldados franceses atuando lá na região e também temem que haja uma unidade tão significativa que não possa ser enviada silenciosamente para a Ucrânia e permanecer implantada na região. O que isso significa? Que a França possa estar planejando um envio substancial de militares franceses em que não há possibilidade de esconder isso de nenhuma autoridade estrangeira. É enviar e todo mundo ficar sabendo pelo quantitativo realmente significativo de tropas militares. Sabemos que essas informações surgem de um contexto também envolvendo guerra de informação de ambos os lados, tanto da Rússia quanto da Europa, e surgem, é claro, após a Alemanha também mencionar, através de uma inteligência alemã, os preparativos russos de se prepararem ali para um conflito direto com a OTAN a partir de 2026. Mas isso, é claro, também surgem em um momento de desaprovação de Macron, principalmente pelo fato desse queremismo em enviar tropas francesas em solo ucraniano ao lado de tropas da República Tcheca. Essa sugestão de Macron surgiu logo após a conferência da Ucrânia sobre a Ucrânia em Paris, no início deste mês de março, e não descartou a possibilidade de enviar tropas terrestres ocidentais, europeias, para a zona de operação em curso, zona de guerra em curso na Ucrânia. E também Macron, ele prometeu que esses estados ocidentais que fazem parte da OTAN, ou até mesmo da União Europeia, fariam o que fosse necessário para impedir uma vitória russa a todo custo neste conflito. E é claro que essas ameaças não foram bem recebidas por Putin, que alertou o desejo da França de inserir todo mundo numa terceira guerra mundial e também numa suposta guerra nuclear. De fato, uma das grandes sequências de ameaças nucleares promovidas por Vladimir Putin durante um rebate dessas retóricas do presidente francês Emmanuel Macron.
Hoje, sabemos que os dados atuais dos institutos e estudos científicos demonstram que hoje a França ela possui apenas 300 ogivas nucleares, sejam táticas e também estratégicas, implantadas em sistemas aéreos e também submarinos. Já a Rússia possui mais de 4.600 ogivas nucleares espalhadas em sua tríade nuclear, por mar, por ar e também por terra. Inclusive, possui mais de 2.000 ogivas nucleares táticas, superando e muito as existentes atualmente no arsenal nuclear dos Estados Unidos. Então, esse conglomerado de narrativas tendem a confluir por uma instabilidade ainda maior que poderia ocasionar um erro de cálculo e, assim, uma terceira guerra mundial. Espero que tenham gostado dessa análise. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar, curtir o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.